Olá pessoal do oitavo, tudo jóia? Professor Marcão aqui para dar uma explanação sobre o módulo que a gente está vendo essa semana, né? E esse módulo fala basicamente sobre cidadania, tá? Para vocês, o que é cidadania? O professor faz essa pergunta para que vocês parem, pensem, reflitam um pouco, tá? Pausem esse vídeo, pensem sobre isso, tá? E depois ouçam o que Jaime Pinsky fala, tá? O Jaime Pinsky, nesse trechinho pontilhadinho, ele vai falar que ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei. É, em resumo, ter direitos civis. É também participar do destino da sociedade, votar, ser votado, ter direitos políticos. Os direitos políticos não asseguram a democracia sem os direitos sociais, aqueles que garantem a participação do indivíduo na riqueza coletiva. O direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde e a uma velhice tranquila. Exercer a cidadania plena é ter direitos civis, políticos e sociais, tá? Então, ele dá uma definição sobre cidadania. A cidadania ela é tão complexa que ela vai além disso tudo, tá? A cidadania, ela é algo pleno, né? É a sua vivência plena em sociedade, sentindo que a sociedade tem algo para lhe dar, mas que você tenha algo para dar também, tá? É uma construção de todos para um bem comum, tá? E isso vem crescendo, né? Ela não é algo pronto e acabado, tá? É algo que começa a se construir lá no século XVII. Quando a gente viu nos outros capítulos, na outra apostila inclusive, né, que os iluministas, né, provocaram uma revolução tão grande na Europa naquele período em que os reis eram absolutos, né, que fez com que não somente as cabeças mudassem, né, não somente assim as cabeças do poder mudassem, a sociedade, a sua pirâmide social mudasse, que os reis não tivessem mais poder, mas que também o ser comum, né, o cidadão, ou no caso, naquele período do século XVII em diante, até a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa e a gente vai ver mais para frente também nesse mesmo capítulo a independência americana, o cidadão comum era o servo. Lembra do servo? O servo era aquele que mantinha as duas classes sociais maiores, as duas classes sociais que mandavam, que era lá no topo da pirâmide. Respostinha da pergunta da semana passada, tá? Lá em cima da pirâmide nós tínhamos o rei, né? Com todo a sua corte. Abaixo nós tínhamos o clero. Alguns de vocês inverteram, tá? Essa pirâmide. Eu até aceitei, porque em alguns casos o próprio Papa ele tinha a decisão final sobre algumas decisões, tá? Bom, mas vamos lá. E lá embaixo existiam servos que não tinham direito algum, só tinham o direito de trabalhar e não ter direito a nada, né? Então, essa iluminação, esse pensamento novo que os filósofos trazem, que a grosso modo, dizendo assim de uma forma romântica, né, é uma forma de iluminar os pensamentos, né, do povo, né, os pensamentos do ser humano, tirando eles da obscuridade, né, da escuridão da ignorância e trazendo eles à luz da ciência. Né? Foi nesse período que as ciências começam a ganhar forma e começam a substituir aquilo que até então era inexplicável e só se explicava através de Deus. Lembra que eu falei para vocês do teocentrismo? Que tudo que era explicado era porque Deus queria, porque veio de Deus, porque vai para Deus e Deus assim o quer e tudo mais. Então esse iluminismo ele vem questionar todo esse modelo que a gente tinha de um homem escolhido por Deus e que todos os outros deveriam reverenciá-lo sem questioná-lo, porque questionando seria algo herege, seria algo contra o próprio Deus, e assim essa pessoa poderia ser julgada por esse rei, né, por essa pessoa, e em muitos casos ter a pena capital, que era a morte. Tá? Vamos lá. Continuando aqui, nós temos aí, né, no prosseguimento, né,
Vai falar que, portanto, se atualmente podemos votar para eleger nossos representantes, enviar nossas opiniões aos jornais, manifestá-las nas redes sociais, tal, tudo isso a gente deve àqueles princípios, né, dos iluministas. Se a gente hoje é livre para sair na rua e de repente berraço, ou algo que você expressa e tenha consciência daquilo, por exemplo, as grandes manifestações, as manifestações pró e contra, por exemplo, governos, você pode fazer por exemplo, reclamações em geral, né? Você hoje é aberto a fazer, pelo menos na nossa sociedade brasileira, né? Você é aberto porque nós vivemos uma democracia, tá? Outra coisa, a gente não tem nossos direitos, né? Direito que nem a livre passagem, a ir e vir, né? A gente tem direito a manifestar as nossas opiniões, a gente também tem direitos trabalhistas, tem direitos à moradia, à educação, à saúde e tudo mais, mas também a gente tem nossos deveres, né? Dever do voto, dever de cumprir as exigências, né, das leis, cumprir também com as nossas obrigações tributárias, ou seja, pagar os nossos impostos, pagar as nossas dívidas, né? E isso também o texto mostra que a cidadania ela não é algo pronto, construído, pronto, acabamos e nós não temos mais o que fazer. Nós temos uma gama e outra, não só pronto, mas em que todos os países sejam iguais, né? Nós temos um desenvolvimento da cidadania em cada país de forma diferente, né? Nós temos países, por exemplo, nesse ponto aqui, ele vai falar que as cidadanias em alguns países são limitados, tá? Alguns países elas são limitados um pouco mais, eles têm menos direitos que a gente, alguns têm mais direitos que a gente, né? E há países também que os direitos dos cidadãos não são considerados, tá? São as ditaduras. Ditaduras, toda vez que a gente se referir a ditadura, são locais onde o cidadão não tem vez e voz, tá? Simplesmente alguém manda, um sistema manda, e aquelas pessoas que estão abaixo do sistema cumprem ou sofrem as consequências, tá? Outra questão da cidadania é a questão do interesse do espaço privado e público, tá? Vocês devem se lembrar, quando estudamos lá nos outros capítulos, os interesses privados e públicos não existiam lá com os reis. Nós tínhamos naquele período o patrimonialismo, lembram-se? Tudo era do rei. Então, pouco importa, desde que bastava a vontade dele e não a nossa, e não a do povo, tá? Hoje nós temos a separação entre espaços privados e públicos. O que são isso? O espaço privado, ele nada mais é do que os locais onde onde prevalecem os interesses particulares das pessoas, né? Para resumir, para que vocês entendam melhor, são os locais onde as pessoas têm direito de exercer o seu poder como proprietário. Por exemplo, uma casa, uma fazenda, um sítio, uma empresa, né? Há certos limites para que você acesse esses lugares, porque esses lugares são de alguém e esse alguém ele impõe seus limites. Por exemplo, você não pode entrar numa casa de alguém sem ser convidado, você não pode entrar numa empresa sem ser autorizado, ok? E nós temos aqui, o texto fala também sobre os espaços públicos, tá? Os espaços públicos são os espaços reservados às manifestações, aos locais onde nós podemos ir e vir, né? Dentro de uma jurisdição, ou seja, dentro de uma condição de lei, né? Dentro de uma forma, dentro de normas, né? Pré-estabelecidas, nós podemos ali expressar nossos interesses, praticarmos as nossas
O direito de ir e vir, no caso, por exemplo, um exemplo disso são as grandes praças, por exemplo. Nas praças são locais onde a gente pode passear, dar uma volta, fazer alguma atividade de lazer, mas também ela pode ser local de manifestações públicas. Como, por exemplo, nós temos aqui no caso, na imagem ao lado aqui, ó, nós temos aqui uma via pública, deve ser em São Paulo, tá? Eu não vou ler aqui, mas assim, você vê que é uma rua e o pessoal tá transitando, tá? Fazendo uma manifestação. Como assim, desde que ela preencha certas normas? Desde que ela seja ordeira, desde que ela se limite a praticar a sua manifestação de acordo com as normas de conduta numa via. Você não vai poder quebrar nada, você não vai poder, de repente, atrapalhar trânsito e tudo mais, entendeu? Mas são os espaços em que a coletividade, a sociedade, ela pode se manifestar. Esses são os espaços públicos, ok? E aí, quando os interesses privados se chocam com um espaço público, o Poder Judiciário deve resolver os conflitos na base das leis. Um dos casos assim muito comuns que a gente ouve muito no Brasil é a questão de grilagem de terra ou posse de terra, posseiros, né? Posseiros e grileiros, que são pessoas que se apossam de locais públicos, né? Por exemplo, a pessoa foi lá num local em que é do governo, de repente ela pertence a uma área de preservação e reserva nacional de verde, né, das nossas florestas. A pessoa chega lá, simplesmente estipula um trecho, ela põe cerca e assume como é que fala? Ela assume a propriedade desse local, né? E isso infringe as leis nacionais, né? Infringe os direitos, de todo o país, né? Então, para que isso seja resolvido, ele tem que ser resolvido nas bases das leis, ok? Outra coisa que nós temos que ter em mente é a questão do pertencimento, né? Tratar os bens públicos como se fosse nosso, de todos. Também é um dever do cidadão. Por quê? Porque há muitos casos, por exemplo, de depredação dos espaços públicos, a qual a pessoa não tem a consciência e acha que aquilo simplesmente é do governo, né? Está depredando, por exemplo, uma placa de trânsito, ou sei lá, algum bem público e acha que aquilo não lhe pertence. Lógico que ele pertence à pessoa, a mim, a você e até a pessoa que está depredando. Por isso é importantíssimo nós, como cidadãos, termos essa noção, ok? Por enquanto é só, vamos logo para o próximo vídeo, tá? Um abraço.